Bom dia, pessoal! César Amorim com vocês aqui novamente, compartilhando aí as nossas experiências de pedal. Quinta-feira, feriadão. Já voltamos aqui para casa de campo e vamos ficar aqui até segunda. Manhã maravilhosa, como vocês estão vendo. 15 para 7 da manhã. A chuva deu um tempo. Previsão de chuva agora acho que só domingo. E é isso aí. Não sei ainda ao certo se eu vou subir a Pedra Grande. Tem mais de um mês que eu não subo. Ou se a gente vai pedalar lá pro lado de Serra Azul. Só sei que hoje a gente vai bater um papo, porque aqui em Belo Horizonte eu vi reportagens em pelo menos 2 jornais, 2 noticiários na TV sobre alterações na legislação para que de alguma forma se controle as bikes elétricas. Era isso que a gente ouve nas reportagens. Só que aí, quando a gente ouve bike elétrica, a gente já fica antenado. E aí a gente vai bater um papo sobre as consequências do aumento aqui em Belo Horizonte, região de Belo Horizonte, é notório, da utilização das bikes elétricas com acelerador, diferente das nossas e-bikes. Então a gente vai conversar um bocado sobre isso. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta. Atravessar o FMG aqui. Fala, pessoal! Defini a rota de hoje. Hoje a gente vai subir a Pedra Grande novamente. Como já tem aí mais de 30 dias que eu não subo, e para aqueles que acham que eu filmo muito essa rota, é a rota das rotas para mim. Nós optamos por construir uma casa num condomínio aqui na região devido à Pedra Grande. Então é o lugar que eu mais gosto de pedalar realmente. E a rota de hoje vai ser sair do nosso condomínio. Já passei pelo distrito de Varginha, em Matheus Leme. Estou acessando uma estradinha secundária aqui que vai me levar para o Alto da Boa Vista, o Alto da Bela Vista. É outro distrito, é outro bairro de Matheus Leme. Do Alto da Bela Vista, a gente vai pegar a estrada que sobe até a mina central. A gente vai passar dentro da mineradora. Depois que a gente atravessar a mineradora, a gente vai pegar aquela estradinha secundária de terra, muito filmada também, já fiz vários vídeos, e vamos descer a montanha até o distrito de Vieiras, cidade de Itatiaiuçu. E lá em Vieiras a gente sobe a Pedra Grande pelo lado de Itatiaiuçu, subidão gigantesca. E aí a gente desce a Pedra Grande pela trilha dos eucaliptos já do lado de Igarapé. Lembrando
que a descida dos eucaliptos provavelmente vai ser uma descida bem mais tranquila do que as últimas que eu estava filmando. Filmei muito a descida dos eucaliptos querendo fazer tempo, descidas rápidas. Só que já entrou a época de chuva e deve estar muito ruim lá a trilha dos eucaliptos. Vamos ver hoje. E é isso, rota definida. Fala pessoal, chegamos aqui na estrada que vai nos levar a Minas Central. Daqui a pouco começa uma subidinha intensa e a gente vai, através dessa estrada, subir essa montanha que vocês estão vendo aí na nossa frente. Lá no alto da montanha a gente vai andar dentro da mineradora. Depois a gente vai descer para o outro lado de lá e começar a subir de novo. Gente, conforme eu vinha conversando, eu queria tocar no assunto com vocês sobre várias reportagens essa semana na TV, questionando aí a legislação e se comentando aí em criar regulamentações. Bom dia. Para o uso das bikes elétricas. E aí eu parei para prestar atenção nessas reportagens e entender o que está acontecendo. Vale a pena a gente começar a separar os possíveis tipos de bikes que existem hoje em dia. A gente começa com as bikes normais, aquelas bikes, bicicletas que não tem nenhum tipo de motor, nenhum tipo de auxílio, que hoje em dia a gente acaba chamando de bike analógica. E esse termo bike analógica, ele começou a se destacar devido exatamente ao grande número de outros tipos de bikes que começaram a aparecer no mercado. Então a primeira é a bike comum, aqui por enquanto ainda prevalece em termos de bicicleta. Há alguns anos atrás nós começamos a ver o surgimento das e-bikes, que são o que nós utilizamos. Eu hoje tenho 3 e-bikes, a Cida tem uma, eu tenho outra. E a gente mantém uma no apartamento para que quando eu tenho tempo, fazer um girinho lá na Lagoa da Pampulha. E-bikes. Qual a diferença de uma e-bike para uma bike analógica normal? As e-bikes, elas geralmente não. Uma e-bike é uma bicicleta que tem um motor elétrico, ou seja, motor e bateria. Porém, uma e-bike não tem acelerador. Isso é uma dúvida constante que muitos, sem conhecimento, ainda acabam atrelando uma e-bike a uma bicicleta que anda sozinha. Mentira! Uma e-bike geralmente proporciona ao ciclista o que a gente chama de pedal assistido. E o que é isso? O ciclista ele tem que pedalar. Observem que nesse momento eu estou pedalando, mas eu recebo níveis de ajudas diferentes. Exatamente nesse momento eu vou começar uma subida, eu estou recebendo uma ajuda mínima, e aqui eu posso apertar um botão e aumentar, eu posso ter níveis de ajuda, mas essa ajuda ela depende do meu pedal, depende do meu esforço físico. Se eu parar de pedalar, a e-bike para de andar. Então, um e-bike geralmente
ela vai proporcionar para o ciclista um pedal assistido, onde ele recebe uma ajuda. E como é que é essa ajuda, César? Essa ajuda é dividida, como eu acabei de falar, em níveis. Eu posso ter uma ajuda mínima, e para mim fazer uma referência para vocês, uma ajuda mínima é algo como se eu desse uma pedalada e recebesse mais meia pedalada de forma automatizada. Geralmente a ajuda mínima ela é o suficiente para compensar o peso a mais que um e-bike tem. Lembrando que um e-bike geralmente é na média de 10 quilos mais pesada do que uma bike analógica. Agora, quando eu estou numa subida mais forte, eu posso aumentar os níveis de ajuda. Cada fabricante de motor tem o seu padrão. A gente pode ter e-bikes com 3 níveis de ajuda, pode ter e-bike com até 10. E nesse caso aqui que eu estou hoje com a Sense da minha esposa, usando o motor Shimano, as bikes mais novas, os motores mais novos da Shimano me permitem que eu escolha e administre a quantidade de assistências, indo de 1 a 10. Hoje eu estou andando com 6 níveis de assistência. Então essa é a diferença de uma e-bike com pedal assistido. Tem que pedalar, gente. Então, já cai por teoria aí o que o pessoal vive falando, os desinformados, que quem anda de e-bike não faz esforço. Uma tremenda mentira. É evidente que ao pedalar numa bike analógica você vai fazer muito mais esforço. Mas a e-bike, ela ajuda de maneira absurda ciclistas como eu, que não me considero um ciclista profissional, sou um ciclista amador, amo pedalar. No meu caso, tenho uma certa idade, tenho 53 anos, e pedalo numa região, como vocês percebem aí, repletas de montanha. Minas Gerais é sinônimo de montanha. Fantástica Minas Gerais. Então, é uma super mão na roda ter uma e-bike e fazer pedais de altimetria, de subida. Sem falar em outra grande vantagem, tá? Que é, para quem curte trilhas e pistas, quando você vai para um bike park, você se diverte muito mais com uma e-bike, porque você consegue subir muito mais vezes e descer muito mais vezes. Isso é inquestionável. Então a e-bike, ela proporciona isso. E é por isso que eu utilizo o e-bike de enduro, porque frequentemente eu, quando posso, vou para bike parks. E hoje vocês vão ver eu descendo a Pedra Grande. Também me exige uma boa bike de enduro e muita subida. Então a gente falou sobre bike analógica e sobre e-bikes com pedal assistido. Pessoal, agora a gente vai falar de um outro tipo de bicicleta que eu considero uma bicicleta Frankenstein. Não é a bicicleta que geralmente você vai numa loja e compra de fábrica, mas que virou também febre em grandes cidades. Eu vou falar das bicicletas motorizadas, que são o quê? Geralmente, não é nenhum preconceito, mas é a realidade, é um fato, são as bicicletas muito utilizadas pelo pessoal da periferia, que geralmente pegam uma bicicleta analógica mais velha, vão
em algum tipo de oficina e colocam um motorzinho a combustão. São aquelas bicicletas barulhentas que a gente vê e, infelizmente, geralmente na mão dos manos do grau. Este tipo de bicicleta, gente, pra mim é um perigo gigantesco. Por quê? Porque é um tipo de bicicleta construída aí de forma clandestina, onde infelizmente a molecada se empolga, a molecada quer ter o seu primeiro veículo teoricamente, não tem condições de comprar uma moto ainda, aí eles optam por meter um motor nesse tipo de bicicleta. Esse motor tem um acelerador e o que transforma essas bicicletas em um grande risco é que uma bicicleta analógica tradicional, principalmente as antigas, elas não têm o preparo devido para andar em determinadas velocidades. E quando você coloca um motorzinho a combustão, você vai fazer com que essas bicicletas andem numa velocidade maior, tenham um desgaste bem maior das suas peças do que o previsto, colocando em risco o condutor. E daqui a pouco a gente vai falar nos riscos a terceiros. Gente, eu tenho uma irmã, eu acho que ela é radiologista, trabalha em um grande hospital público aqui em Belo Horizonte. E eu me lembro dela ter relatado a quantidade de acidentes que tem tido com ciclistas que utilizam esse tipo de bicicleta. Porque infelizmente o bonobo, ele acredita estar de moto. Ele pega uma bicicleta dessa, motorizada, vai para o trânsito, anda em velocidades rápidas e frequentemente ele vai ter problemas como falta de freio, peças quebradas, e isso, sem dúvida nenhuma, vai resultar em acidentes. Então, esse é um outro tipo de bicicleta que alguns chamam de bike elétrica, que não tem nada a ver com o conceito de bike elétrica. São bikes motorizadas. E não existe um regulamento sobre isso, porque são bikes feitas em fundo de quintal e em oficinas menores. Ok? Então falamos aí sobre as bikes motorizadas. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre as bicicletas elétricas que estão motivando aí as reportagens que eu comentei. Nos últimos 2-3 anos, o Brasil tem recebido uma enxurrada do que eles chamam de bicicleta elétrica. Porém, são bicicletas que estão vindo da China, geralmente com motor elétrico e bateria, porém com acelerador. Algumas também proporcionam que a pessoa pedale para ter uma autonomia maior, mas a grande maioria dos que procuram esse tipo de bicicleta querem a vantagem de ter um acelerador. Ai, subida aqui engrossa, pessoal, último pedaço. E essas bicicletas, elas estão tomando as ruas de grandes cidades. Antes era raro você ver uma. Começou muito nos condomínios, molecadinha de mais de 10 anos, adultos, usando esse tipo de bicicleta elétrica para se locomover. E agora, isso chegou nas ruas. É um excelente produto para locomoção, limpo, utilizando energia limpa. Porém, o que está acontecendo, gente? O pessoal está indo para a rua com essas bicicletas sem preparo, sem legislação,
Essas bicicletas não exigem que o ciclista ou que o piloto tenha qualquer tipo de carteira, né, para pilotá-la. Ufa, chegamos aqui na mina central, pessoal. Como vocês acabaram de perceber, a gente passou aqui numa portaria. Parece que a gente entra num lugar particular, mas não. Essa via é pública. E como eu já comentei outras vezes para vocês, o fantástico é que a gente entra dentro de uma mineradora, coisa que é raro de acontecer, porque nenhuma mineradora gostaria dessa situação. O que acontece aqui é que a mineradora foi encravada no meio de uma rodovia. Não é rodovia, né? De uma estrada municipal, e ela não pode impedir o acesso aqui. Não sei se está dando para ver, mas olha como a gente está alto, pessoal. E uma vantagem para vocês é que aqui na portaria sempre tem uma água geladinha, ó. Vale a pena ser cortês e gentil aqui com o porteiro, cumprimentá-lo e pedir permissão aqui. E quem quiser pode completar a garrafinha aqui, ó. Saindo aqui da portaria, vamos atravessar a mineradora, pessoal. Voltando a falar dessas bicicletas, pseudo-bicicletas elétricas. Todos me acompanham aí, sabem que eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal da Fraga, uma das maiores bike shops do Brasil, não digo nem de Belo Horizonte. Também tenho um relacionamento muito bom com o pessoal da Ciclogiro, pessoal também especializado aí em e-bikes, e a Casa da Scott aqui em Belo Horizonte. E no caso do Fraga, da Fraga Bike Shop, eu percebo aí que nesse último ano o pessoal tem comercializado uma quantidade absurda dessas bicicletas elétricas com acelerador. Quase todo mês um modelo novo, até porque existem centenas de modelos dessas bikes sendo fabricadas na China. E outra coisa que é importante se considerar é que essas bikes elétricas, elas chegam por um custo bem mais interessante do que uma e-bike. Eu não consigo entender isso, mas são bem mais baratas do que uma e-bike de enduro. Lembrando que uma e-bike de enduro boa, básica, ela starta aí nos seus 30 mil. E as e-bikes de enduro melhores, importadas ou nacionais, elas vão aí na faixa de preço de 60 mil a 140 mil. E essas bikes que estão invadindo aí o mercado, essas bicicletas elétricas com acelerador, elas têm um custo bem mais barato. Não sou um especialista, não tenho certeza, mas muitas na faixa de 30 mil. Então isso faz com que o pessoal acabe optando por comprar essas bicicletas. E o que está motivando todo esse bafafá na imprensa a respeito de leis para regularizar a utilização dessas bicicletas? Com o crescente volume, o pessoal começa a andar em ciclovias com essas bicicletas e começam a aparecer muitos acidentes com pedestres e acidentes com outros ciclistas que geralmente estão trafegando com bikes normal ou e-bikes.
Até porque essas bicicletas elétricas, elas estão cortando algumas acima de 45. Eu já vi casos de bicicletas que cortam a 50, a 60. Aí não, aí virou um veículo. E é exatamente aí que entra a legislação. Tem que ter algum tipo de controle, porque tem muita gente se machucando. E o grande problema é que eu acredito que isso possa sobrar para nós ciclistas de e-bikes. Porque, querendo ou não, me parece que a gente vai ter que chegar a um ponto onde, se uma bicicleta ela trafega a mais de 45 quilômetros, vai ser obrigatório a documentação ou da bicicleta ou do condutor. Ou seja, vai exigir que o condutor tenha uma carteira, uma carta, uma habilitação para conduzir esse tipo de veículo. Talvez agora, pessoal, eu entenda essas questões da Bosch não querer levar as suas e-bikes para esse patamar de corte a 45, porque eu estudei um pouco essa semana e a legislação permite que e-bikes cheguem até 32 km por hora, ou seja, cortem a 32 km por hora. Mas como se trata de Brasil, e a gente sabe que infelizmente aqui as leis são feitas para serem interpretadas, se criou um jeitinho onde se acabou liberando e-bikes a cortarem 45 quilômetros. Eu particularmente gosto dessa opção. Essa e-bike que eu estou andando, ela corta 45, mas pode ser que numa futura legislação, quem anda numa bike cortando a 45 seja obrigado a ser habilitado. Eu espero que essa legislação seja realizada por pessoas minimamente competentes, porque infelizmente aqui no nosso país o que ganha às vezes é o lobby. Às vezes quem vai criar algum tipo de legislação nesse sentido são pessoas que nunca subiram numa bicicleta. Isso pode acontecer aqui no Brasil. Então eu particularmente espero muito que o pessoal consiga fazer uma legislação que englobe velocidade juntamente com acelerador. Porque eu acho que e-bikes que cortam a 45 continuam com pedal assistido, continuam tendo a característica de uma bicicleta. Agora, veículos que cortam em 45 ou mais e que tem um acelerador acabam virando pequenas motos de pequena cilindrada. E aí sim vale a pena ter uma regulamentação para que esse pessoal pare de andar em ciclovias, para que esse pessoal entenda o perigo de andar no meio do trânsito. Ou seja, ter algum tipo de educação para a pessoa que conduz esses veículos. Hoje a gente está atravessando aqui a mineradora, como vocês estão vendo. Eu dei o azar de estar bem movimentado. Geralmente eu passo aqui, não tem movimento nenhum aos domingos. Mas hoje, por ser um dia de semana, embora seja um feriado, me parece que o pessoal está 100% ativo aqui. Tô indo de boa, porque o pessoal está trabalhando e eu estou me divertindo.
trabalho. Pessoal, nós já estamos agora do lado contrário daquela montanha que eu mostrei inicialmente para vocês. Estamos do outro lado. Esse aqui já é o lado de Itatiaiuçu, município de Itatiaiuçu. E aí, eu queria, de repente, que alguém comentasse aí sobre essas questões, o que o pessoal acha. Porque o grande medo aí de quem está utilizando o bike com pedal assistido é que erroneamente o pessoal classifique as nossas e-bikes como um e-bike que tenha que ter algum tipo de documentação, que o condutor tenha que ter algum tipo de condução, de documentação. E isso seria muito burocrático para nós. E é uma questão também muito complexa. Como que o pessoal vai averiguar se a bike corta em 32 ou em 45, se tem acelerador ou não? Então vamos aguardar aí, né, para ver como é que ficam aí os próximos capítulos dessa novela. Só espero que isso não nos afete de alguma forma, mas que melhore aí a segurança tanto de pedestres quanto de ciclistas, e que em algum momento a população seja esclarecida sobre o que é uma e-bike com pedal assistido e o que é realmente uma bicicleta elétrica com acelerador, que são coisas distintas. Eu tenho plena consciência de que quando eu ando lá na Pampulha com uma bike elétrica, e olha que a minha bike elétrica que eu tenho lá em Belo Horizonte, ela corta em 26. Eu tenho plena consciência de que quando eu decido andar numa ciclovia, eu tenho que andar numa velocidade extremamente reduzida. E a preferência sempre vai ser dos outros ciclistas. Agora, nem todo mundo tem essa consciência. Para finalizar, pessoal, eu tenho um outro ponto de vista, que não é condenar simplesmente essas bicicletas elétricas com acelerador. Pelo contrário, elas são uma tremenda evolução, custo acessível, seria a solução maravilhosa para quem trabalha aí em grandes cidades e realmente não quer utilizar um veículo a combustão. Até por questões realmente ecológicas, é uma excelente opção de locomoção. Agora, o problema, gente, está no condutor e não no equipamento. A gente vive num país onde a gente infelizmente sabe que a educação é precária e o pessoal tem que ser mais consciente ao utilizar qualquer tipo de veículo. Seja ele um carro, uma bicicleta, uma e-bike, uma bike elétrica, parte muito da educação do condutor. Geralmente esse pessoal que está andando em ciclovia, numa bicicleta elétrica, rodando a 45 km por hora, é nítido o despreparo e a falta de educação, pelo fato de não entender que coloca em risco outras pessoas. Eu não sei se todos concordam comigo, mas é a minha opinião particular. Então a gente não deve condenar as bicicletas elétricas. Eu sou do tipo da pessoa que não condeno nada. Cada um tem que curtir aquilo que acha que é legal para si. Eu adoro andar de e-bike, ponto final. Recebo críticas de ciclistas que gostam de bike analógica. Então quem sou eu para criticar quem anda numa bicicleta elétrica? Cada um na sua, porém com responsabilidade. Cá estamos nós, no lugarzinho de sempre,
preparando para descer e depois subir tudo isso que vocês estão vendo e descer pelo outro lado. E aí, rapaz?
Chegamos em Vieiras. Tem alguma coisa errada aqui. Olha só o que eu descobri, pessoal. Não acredito que isso vai acontecer de novo. Aqui, ó. Barulho, porque a corrente está saindo aqui dessa rodana. Isso aconteceu no outro grupo que eu tinha. Lembrando que esse daqui já é o segundo que eu troco. E agora está acontecendo de novo. Não é possível. Será que isso é um problema recorrente desse grupo? Uma bicicleta nova. Quando eu troquei foi porque eu quebrei o câmbio aqui. Mas hoje, pelo barulho, aconteceu de sair. Vamos acompanhar aí para ver. Bem, pessoal, Vieiras. Aqui também já gravei diversas vezes. Aqui começa a subida de acesso ao alto da Pedra Grande. Acredito que aí uns 18 km de muita subida. Não vou filmar a subida hoje, já filmei diversas vezes, mas quando eu chegar ou no meio do caminho, mostro um pouco da paisagem aí pra vocês. Aí dá aquela preguicinha na hora de acordar às 5h30, mas olha só. Quando a gente chega aqui é o que eu falo para vocês. Você percebe que valeu muito a pena ter acordado cedo e ter optado por não ficar no sofá. Lugar fantástico, gente. Principalmente na época da chuva. E aí, pessoal, olha só isso. Esse é o lado de Igarapé. A gente está no alto da Pedra Grande. Hoje subimos do lado de trás aqui de Itaquá do Sul. Já tinha mais de 30, 40 dias que eu não subia aqui. É isso aí. Geralmente eu filmo ali perto da pedra. Hoje eu peguei uma estradinha diferente, subindo por Itaquá do Sul aqui, por Vieiras, e me trouxe aqui na parte de trás. Ventinho gostoso, e a gente vai descer aqui, ó, zigue-zaguear pela montanha, até chegar naquela estrada lá embaixo. Fala, pessoal! Vamos descer a Pedra Grande. Imagino que vai estar bem destruído aí a trilhazinha de descida devido às chuvas. Então a gente vai com mais cautela hoje. Hoje a gente está iniciando por um ponto diferente, pelo que vocês estão vendo. A gente não está no cruzeiro. Crocante demais, pessoal.
Lembrando que aqui é por onde desce a correnteza e as águas da chuva. Então o que que acontece? Vai trazendo muita pedra. É por isso que a gente só consegue andar aqui rápido na época da seca. Olha como isso está destruído. Muito diferente da época que a gente faz velocidade aqui e desce em 7 minutos. Viu como é que tá a vala? Nossa, não vale a pena arriscar. Muito tempo que a gente não desce aqui. Cautela. Tô lembrando que afunda mais por causa da chuva, ó. E sem chance de descer aqui. Olha isso, tá horrível, tá horrível. Não vale a pena arriscar. Olha só aqui. Difícil até de descer junto com a bike. Olha o que a chuva faz, gente. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aqui antes dava pra passar tranquilo. Não tem como descer aqui. Pessoal que tá achando loucura isso, procura os meus vídeos aí de 2 meses atrás, que exatamente nesse ponto aqui a gente zerava e passava direto. Mas olha o que a chuva fez. É, tá osso, viu? E o que acontece? As pedras estão todas soltas, é até difícil de pisar. Olha aqui, eu acabei de pisar numa pedra maior, você pode se machucar aqui. Então realmente não vale a pena arriscar. Até secar de novo, as motocas acertarem isso daqui, lá vai mais uns 8 meses. Lembrando, pessoal, que eu murchei os pneus lá no alto, tá? Andar com essas pedras aqui com pneu cheio é loucura. Começa a melhorar um pouquinho. De novo, não dá pra empolgar.
Muita pedra solta, muita valinha. Cansa mais para descer aqui, pessoal, do que para subir ali pro Vieiras, viu? Último trechinho chato também, com muita pedra solta. Opa! Aí, pessoal, descemos sem adrenalina, tô tranquilo. Geralmente eu chego aqui adrenado quando a gente desce aí em 7 minutos. Hoje a gente gastou bem mais tempo, mas o importante é que chegamos bem. Não dá para zerar isso daqui, quer dizer, pode ser que algum ciclista aí profissa até consiga. E aí, Fernandinho? Mas depois que chove fica complicado. Vamos embora ao som de duna. Fala, pessoal! Mais um pedalzinho aí bem sucedido. Voltamos lá no alto da Pedra Grande, depois de uns 45 dias. Descidinha tá complicada, mas descemos sem nenhum problema, empurrando uma parte. E é isso aí. Dia maravilhoso de quinta-feira, feriadão. Previsão
Previsão de chuva só lá para domingo novamente. E é isso aí. Falamos sobre a possibilidade de ser criada aí algumas regras, né? Pessoal, alterar a legislação para um controle melhor das bikes elétricas. E vamos ver se isso vai acabar resvalando em nós, ciclistas que temos e-bikes. Espero que não. Acho que só volto a pedalar agora domingo. O pessoal vem nos visitar aí, deve ficar com a gente até sábado. E é isso aí. Fiz até um tempinho bom. São exatamente 9h40. Eu saí por volta de 6h40, 6h40, 7h40, 7h40, 8h40, 9h40, 3 horas de pedal. Levando em consideração que a gente subiu demais até a mineradora, desceu, depois subimos Vieiras. Então um tempinho bom. De novo com a Sense. E domingo devo pedalar com a minha Scott. Apesar do sol, o dia está muito gostoso, ventando bem. E é lógico, optei por sair cedo para também voltar mais cedo. Porque com esse sol aqui, a gente deve evitar pedalar aí depois das 11 da manhã. Um ótimo feriado para todos e até o nosso próximo vídeo. Pensar que a gente estava lá no alto agora há pouco, hein?